Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar como que 65 milhões de anos atrás um asteroide mudou o clima do planeta e levou à extinção dos dinossauros. Como será que era o clima da Terra 100 milhões de anos atrás, na época que os dinossauros corriam por aqui? O que será que essas variações do clima do passado contam pra gente? O que será que elas nos ensinam sobre o futuro? Essa é a 7ª videoaula desse curso, baseado no livro Clima da Terra, Passado e Futuro, e a gente está se aproximando mais da escala recente. A gente começou a falar de efeitos climáticos de grande escala, variações da tectônica no clima, foi a última aula. E hoje a gente vai falar um pouco dessa Terra estufa. O que seria isso? A gente já abordou na aula sobre a temperatura da Terra o que é o efeito estufa, mas resumidamente é esse efeito causado pela atmosfera dos planetas que faz com que a radiação solar que entra e aquece a superfície do planeta fica retida, como se fosse uma estufa mesmo, deixando o planeta com a temperatura mais quente e geralmente mais estável, né? Então, 100 milhões de anos atrás, a gente tinha uma Terra muito diferente da que a gente tem hoje, mas os continentes já existiam mais ou menos da forma que eles existem hoje, embora a configuração, a geografia fosse diferente. Mas como a gente tem muito mais informação já desse período do que períodos anteriores, a gente já consegue fazer estudos melhores sobre as variações do clima nesses momentos. Então, nesse mapa mundi que a gente está vendo aí de 100 milhões de anos atrás, a gente vê que, por exemplo, a Austrália e a Antártica ainda estavam conectadas, a Índia ainda estava no meio do Pacífico aqui, não tinha se chocado ainda com a Ásia, a gente estava bem pertinho da África e a gente tinha uma outra distribuição. A gente vê que as áreas em marrom eram as áreas mais altas desse momento, e a gente tem áreas baixas no marrom mais clarinho e um azul escuro mostrando áreas que antes estavam inundadas. Então, nesse período, a gente não tinha continente, aqui ele estava submerso, não tinha terreno, né? E, bom, com essas informações e junto com os fósseis, a gente pode começar a modelar como que era o clima no passado. Então, por que os fósseis são muito importantes, esses vestígios de vida no passado? Porque, por exemplo, a gente encontra plantas em rochas desse período, aqui em altas latitudes, por exemplo, perto do Polo Norte ou no Polo Sul, plantas que são hoje típicas de regiões tropicais. Então, um parente aí da fruta-pão, vocês estão vendo esse fóssil aí na tela, e essa planta por si só ela já indica que o clima naquele local onde ela viveu era mais quente do que é hoje, porque hoje essas plantas não sobrevivem nesses lugares com gelo. Além disso, algumas características da planta, por exemplo, os estômatos, que são órgãos da folha responsáveis pela transpiração, pela respiração, eles variam de acordo com a quantidade de CO2 na atmosfera, com a quantidade de oxigênio também. Então, estudando esses fósseis, a gente consegue inferir como que era essa atmosfera do passado, né? E claro, a própria existência de dinossauros, de tartarugas nesses lugares que hoje tem gelo, mostram que não tinha gelo naquela época, porque esses animais de sangue frio não sobreviveriam, né? Eles eram adaptados para clima quente, então eles viviam em locais onde a temperatura era maior. Isso permite a gente fazer uma reconstrução da temperatura no passado. Então, nesse gráfico, o que a gente tem? A latitude, ou seja, o zero aqui é o Equador, Polo Norte aqui para a esquerda, Polo Sul para a direita. E na linha de baixo a gente tem a temperatura média da Terra nessas regiões hoje. Então você repara que aqui perto do Equador, na região dos trópicos, né, entre os trópicos, a Terra é mais quente porque ela recebe mais luz do Sol ao longo do ano. E a gente tem os polos que são mais frios. E a gente vê que o Polo Sul, aqui na Antártica, tem uma queda mais abrupta de temperatura. É o lugar mais frio da Terra, fica na Antártica. Já chegou a ser registrada temperaturas de menos 80 graus. E na aula que vem a gente vai entender por que a Antártica é mais fria do que o Polo Norte. Mas hoje a gente vai se concentrar só nessa variação para os polos. E aí a gente tem essa reconstrução para o Cretáceo, que é esse último era aí em que os dinossauros viveram na Terra. A gente vê então que essa temperatura mais quente se prolonga até os polos, sendo que a temperatura média é positiva. Ou seja, não era possível manter gelo ao longo do ano nessas regiões. Para manter gelo, a gente precisa de uma temperatura média negativa, para que o gelo não descongele totalmente, né? Então isso já mostra para a gente que era um planeta muito diferente. 100 milhões de anos atrás, a Terra pareceria outro planeta. Se a gente conseguisse viajar no tempo, seria quase que como viajar para um outro planeta. A gente não ia reconhecer o nosso planeta. E aí a gente consegue, com base nessas informações, criar modelos computacionais para tentar entender como que o clima chegou nesse estágio. O que fazia esse clima ser mais quente?
Então essas linhas brancas aqui por cima da figura que a gente viu anteriormente são as tentativas de mudanças nas condições de contorno. Lembra, ela volta na aula de modelos, a gente falou disso, as condições de contorno para chegar nos resultados. Então, para conseguir simular algo muito próximo que essa linha branca de cima, aqui, da linha colorida, que é o nosso alvo, que é baseado nesses dados geológicos, nos fósseis, a gente precisa considerar mudança na geografia e um aumento na quantidade de CO2. Com base nos fósseis, alguns cientistas já propuseram que a atmosfera naquela época tinha cerca de 4 vezes mais CO2 do que tem hoje, intensificando então esse efeito estufa, que seria responsável por esse aumento de 10, 15 graus em média na temperatura da Terra. E aí o modelo só consegue simular essas variações quando ele coloca ali de 4 a 5 vezes mais CO2 na atmosfera. Então isso é interessante porque a gente começa a entender como que é o nosso planeta com uma quantidade diferente de gases na atmosfera. A gente está agora nessa época em que o ser humano muda drasticamente a atmosfera, então é interessante a gente comparar esses momentos do passado para ter uma ideia do que pode acontecer no futuro. E o que a gente vê então quando a gente leva em consideração a quantidade de CO2 na atmosfera, então está aqui no eixo X do gráfico, em ppm, o que é isso? Partes por milhão. Então não é porcentagem, é por milhão, né? Então é bem pouquinho mesmo, a concentração é baixa, né? E a gente vê aqui a média global de temperatura em graus Celsius, então 10, 15, 20 graus. E a gente vê aqui o nível de CO2 moderno, o que a gente está chamando de moderno, esse pré-industrial, ou seja, antes da Revolução Industrial. E a gente tem a relação aqui entre CO2 e a temperatura. E olha que interessante, não é uma relação linear, isso aqui não é uma reta. Por que isso acontece? Porque a temperatura depende sim do CO2, mas dependendo da temperatura começam processos de retroalimentação ou feedback positivo, que a gente viu também anteriormente. Por exemplo, quando a quantidade de CO2 começa a baixar de certo nível, as geleiras começam a aumentar porque a atmosfera fica mais fria, e quando as geleiras aumentam, elas refletem mais luz do Sol. Isso faz com que a Terra esfrie mais ainda, então é um efeito que se acumula. Isso que é chamado de retroalimentação ou feedback positivo. E o oposto também acontece. Então, quando a quantidade de CO2 começa a aumentar muito, essas geleiras começam a derreter, e a partir de um ponto, o próprio derretimento da geleira faz com que a Terra absorva mais luz do Sol, porque agora ela não é mais refletida, e comece a esquentar mais rápido. Então a gente tem esse efeito para os dois lados, por isso que esse gráfico não é uma reta, né? E só para situar, a gente está nesse ponto aqui hoje. A gente já passou de 400 ppm na atmosfera, e, bom, tudo vai depender das medidas que a gente toma daqui para frente, quanto vai demorar ou se a gente vai chegar ou não nesse momento em que a Terra não possui geleiras, como aconteceu há 100 milhões de anos atrás, né? Então é interessante a gente ver isso para entender quais são os cenários possíveis, em que ponto que ocorrem essas mudanças drásticas, né, que a gente não consegue mais reverter. Bom, e aí então a gente tinha essa Terra quente 100 milhões de anos atrás, até que um belo dia, 65 milhões de anos atrás, um asteroide gigante colide com o nosso planeta. E é gigante mesmo. Estima-se que ele tinha 10 quilômetros de diâmetro. Ele apoiado na superfície da Terra, ele seria mais alto do que os voos comerciais voam, né? Os aviões bateriam nele hoje, só para ter uma dimensão do tamanho, né? E como é que a gente sabe que de fato isso aconteceu? Bom, hoje na região da Península de Yucatán, no México, dados geofísicos, ou seja, como se fosse uma tomografia do interior da Terra, mostram variações de densidades concêntricas aqui nas rochas, como se tivessem rochas que foram pulverizadas e outras rochas que ainda estão mais densas, né? Então essas partes azuis seriam essas rochas que teriam sido pulverizadas pelo impacto do meteorito. Além disso, a gente encontra cristais de quartzo que são deformados por esse choque, por essa colisão. Então são minerais tipicamente formados em crateras de impacto de meteoritos. A gente estuda isso em outras crateras também e encontra esse material lá. E além disso, uma terceira evidência muito forte é que existe um pico de irídio nos sedimentos marinhos dessa época. Então, se a gente pega lá e vai medindo a concentração, de repente ela começa a aumentar, ela chega num pico. Por que acontece isso? Aqui é uma camada que foi misturada pela própria vida que fica habitando ali no sedimento, ela mistura, né? Então esse irídio se depositou na superfície, os organismos vão misturando essa camada por 10, 20, 30 centímetros,
e depois ele some abruptamente, porque aí começa a vir material novo em cima sem irídio. E o irídio, ele é muito raro na Terra, mas ele é comum em alguns tipos de asteroide. Então, essa camada rica em irídio, ela acontece já foi encontrada em vários lugares do planeta. Isso mostra que foi um asteroide muito grande e que esse material foi pulverizado para todo lado, né? Então, onde que fica essa cratera? A gente saindo aqui do Brasil, a gente vai aqui para norte, chega no Golfo do México, na cidade de Chicxulub, que dá o nome à cratera, que tem 100 km de largura, né, de diâmetro, e hoje você não consegue ver porque ela está coberta por sedimentos, está aqui embaixo da água. Ela só foi descoberta aí na época da exploração de petróleo, década de 70, com esses métodos geofísicos que tiram como se fosse essa radiografia, essa tomografia do fundo do oceano. Então foi aí que se começou a olhar para essa possibilidade desse asteroide gigante. E como que esse asteroide afetou o nosso planeta? A gente tem vários níveis, aí, vários tempos de ação, e começando com o mais imediato, logo que ele entra na atmosfera do planeta, e ele demorou milésimo de segundo para cruzar a atmosfera, porque ele chegou aí, estima-se, com uma velocidade de 60 vezes a velocidade do som, ele colide com uma parte ali do continente, o oceano raso, e de imediato ele vaporiza toda a rocha que está na região. Ele derrete uma parte da crosta, e gera uma explosão equivalente a bilhões de vezes as armas nucleares que a gente tem hoje. Então é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Esse impacto causou terremotos de grau 11 na escala Richter, que assim, é de centenas a milhares de vezes mais forte do que qualquer terremoto já registrado na Terra. De imediato ele gera uma onda de calor, que ele atingiu aí milhares de graus Celsius, que atingiu milhares de quilômetros. Então matou tudo que estava na redondeza ali, num raio de 1.500 quilômetros, instantaneamente. Depois disso vem a onda de choque, que é depois de uma explosão, o movimento do ar gera essa onda de choque. Então é uma onda compressiva que vai esmagando tudo por uma área maior ainda do que essa que já foi atingida de imediato. E aí, alguns segundos depois, essa rocha fundida, ela sobe e é ejetada para fora da Terra, uma boa parte aí foi para o espaço, mas bilhões de toneladas desse material ejetado volta para a Terra. E a hora que entra na atmosfera novamente esse material, ele aquece, formando uma nuvem, aliás, uma chuva de material incandescente que se espalhou pelo planeta. Isso começou a gerar diversos incêndios no planeta inteiro. Então as florestas pegando fogo. Isso aqueceu a atmosfera, talvez aí para mais de centenas de graus Celsius, o que levou à morte de mais de 2/3 das espécies do nosso planeta. Isso em poucas horas, né? Sem contar que isso gerou um tsunami que pode ter atingido 1.000 metros de altura, o maior tsunami que já deve ter acontecido no nosso planeta, que varreu a costa de todos os continentes que existiam na época. Então os animais que, por acaso, e as plantas, né, sobreviveram a esses primeiros minutos, que sobreviveram às horas aí seguintes que aconteceu o tsunami, ainda tinham que sobreviver a mais uma etapa, e essa sim que mudou drasticamente o clima. Essa grande quantidade de poeira que foi lançada ao espaço, sem contar que esses terremotos começaram a desencadear erupções vulcânicas no planeta inteiro, jogaram uma grande capa de fumaça ali na atmosfera, e pó, né, um pó muito fino, uma fuligem, que impediu a luz do sol chegar na superfície. Então todos os organismos que dependiam de fotossíntese começaram a morrer, e os organismos que comiam esses organismos a morrer também. Isso aconteceu nos oceanos também, onde o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar ali, ele também morreu, e aí começa um processo de acidificação dos oceanos, e a Terra começa a entrar no inverno, porque a luz do sol não chega, a temperatura despenca, e aí fica mais difícil para aqueles poucos organismos que sobraram, né? Então, na maior parte, os organismos que sobraram, eles são aqueles que se enterram, que ficam escondidos. Bom, e aí depois que essa poeira baixa, a luz do sol começa a entrar de novo na atmosfera, o que acontece? Um aquecimento do planeta. Por quê? Com a baixa fotossíntese, porque a maior parte dos seres que faziam fotossíntese morreram, aumenta a concentração de CO2 na atmosfera e também com as erupções vulcânicas que foram desencadeadas pelo impacto. Então isso faz com que a concentração de CO2 aumente e a temperatura da Terra aumente. E aí a gente entra novamente num período de efeito estufa mais quente, que deve ter durado aí algumas centenas de anos, talvez alguns milhares de anos. Agora é interessante notar que esse impacto foi gigantesco, matou 75% das espécies do planeta. Consegue imaginar isso? 75% das espécies deixaram de existir. A Terra demorou aí cerca de 10 milhões de anos para recuperar essa biodiversidade.
Mas o clima, ele se restabeleceu relativamente pouco tempo depois. Então foi um impacto muito grande, mas ele é um episódio na história do clima do nosso planeta. Ele durou pouco tempo, né? Não foi muito prolongado, porque depois a vida foi retomando, esse carbono vai sendo absorvido e o clima volta para o seu estado médio ali, né? E se você gostou dessa história, a gente vai continuar ela no próximo vídeo. Então já ativa o sininho aí para receber a notificação, que semana que vem a gente vai falar um pouco da escala mais recente do nosso planeta, quando a gente entra nessa época mais fria, em que começa a ter gelo permanentemente nos polos. Então eu te vejo no próximo vídeo.